Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de meiose. Vamos ver as principais características desse tipo de divisão celular. A meiose é uma divisão celular que diminui a ploidia de uma célula. Por isso, é uma divisão reducional e na literatura vocês vão encontrar a simbologia que representa a meiose como sendo um R maiúsculo seguido de um ponto de exclamação. A importância da meiose se dá pela formação dos gametas nos animais e também para a formação dos esporos nos vegetais. Vamos ver por meio dessa ilustração como ocorrem as principais fases de uma meiose. A meiose, como já dissemos, é uma divisão celular. Assim, uma célula-mãe vai originar primeiramente duas células filhas. Essa divisão de duas células filhas é a meiose 1 e perceba, nessa etapa ocorre uma redução da ploidia. Vejamos na figura. A figura mostra uma célula, o núcleo celular e no seu interior 4 cromossomos. Perceba que cada uma das células filhas apresenta apenas 2 cromossomos. Isso porque ocorreu uma redução pela metade do número de cromossomos, já na fase de meiose 1. E a divisão continua. A próxima etapa é chamada de meiose 2. Veja que interessante. Na meiose 2 é uma divisão do tipo equacional. Na videoaula passada, nós falamos a respeito de mitose. E eu disse naquela oportunidade que a mitose é representada pela simbologia de uma letra E maiúscula seguida de um ponto de exclamação. Na meiose 2, portanto, ocorre a formação de 4 células com o mesmo número de cromossomos em relação à meiose 1. Então veja, turma. Da célula-mãe originaram-se duas células filhas, onde ocorreu a redução da quantidade dos cromossomos pela metade. Se no nosso exemplo a célula-mãe apresenta 4 cromossomos, a meiose 1 gerou duas células filhas com 2 cromossomos cada. Por sua vez, a meiose 2, olha o que ela fez. Cada uma dessas células originadas dividiu em novas duas células. Por esse motivo, a figura apresenta 4 células. E dessas células, olha, ocorreu uma mitose, uma divisão equacional. Por esse motivo, a meiose 2 manteve o número de cromossomos de 2 cromossomos para cada uma dessas células neste nosso exemplo hipotético. Se fôssemos comparar com uma célula somática humana diploide, nós sabemos que cada célula humana diploide é representada por 2N igual a 46 cromossomos. Assim, na primeira meiose, na primeira divisão reducional, cada uma dessas células teria N igual a 23 cromossomos. Na meiose 2, como a ploidia vai ser mantida, isso significa dizer que formará 4 células, também N igual a 23 cromossomos. Vejamos as fases que ocorrem durante a meiose. A maior fase que ocorre na meiose seria a que nós chamamos de prófase 1. Na prófase 1 ocorrem vários eventos que nós vamos ver detalhadamente nos slides subsequentes. Na prófase 1 ocorre o início da condensação dos filamentos de cromatina. Lembra que a cromatina é o material genético da célula. Cada cromossomo se coloca ao lado do seu homólogo. Também ocorre o que chamamos de permutação ou crossing over. O crossing over ou permutação é o evento mais importante que ocorre durante a meiose. Nós vamos ver a importância do crossing over em slides futuros.
também ocorre durante a prófase 1 a duplicação dos centrosomas, o surgimento dos ásteres e do fuso mitótico e o desaparecimento do nucleolo e do envoltório celular. Perceba que a prófase 1 é muito semelhante ao que nós vimos na prófase da mitose. O que eu preciso destacar nesse momento seria o crossing over. Este evento é o mais importante que ocorre durante a prófase 1 da meiose 1. E, conforme já foi dito, durante a meiose ocorrerá a produção dos gametas. E veja bem, ocorre também a variabilidade genética, isso por causa do fenômeno de crossing over. E essa variabilidade genética pode permitir a evolução da espécie. Vamos ver sumariamente, a princípio, o que ocorre durante a prófase 1 da meiose. Durante a prófase 1 da meiose, ocorre o desaparecimento do envoltório nuclear e o desaparecimento do nucleolo. Isso também nós vimos na aula anterior de mitose. A figura mostra uma célula, o centrosoma, o núcleo celular com o nucleolo e 4 cromossomos. Perceba que 2 cromossomos foram pintados em rosa e outros 2 cromossomos foram pintados em azul. Isso porque, somente para lembrar que a metade do material genético vem da mãe e a outra metade do material genético vem do pai. Na figura inferior, a mesma célula está representada sem o envoltório nuclear e também sem o nucleolo. Isso porque durante a prófase 1 da meiose 1 ocorreu o desaparecimento do envoltório nuclear e também o desaparecimento do nucleolo. Outro evento que ocorre na prófase 1 seria a duplicação dos centros celulares ou a duplicação dos centrosomas. Veja que na figura existe apenas um centrosoma. Já na figura inferior aparecem 2 centrosomas. Também na fase de prófase 1 da meiose, os cromossomos aparecem como filamentos duplicados. Cada filamento é denominado cromátide, e as cromátides são unidas pelo centrômero. Esses eventos nós já falamos em aula anterior. Também ocorrerá o pareamento dos cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que possuem o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma posição do centrômero e, o mais importante, a mesma sequência de genes. Lembra que um cromossomo é doado pela mãe e outro cromossomo é doado pelo pai. Quando ocorre o pareamento desses cromossomos, é o pareamento entre cromossomos homólogos. O cromossomo da mãe, em comparação ao cromossomo do pai, é exatamente idêntico. Isso define cromossomos homólogos. A prófase 1, por ser a etapa maior e mais importante da meiose 1, ela é dividida em 5 subetapas, sendo leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos ver nos próximos slides o que significa cada uma dessas subetapas da prófase 1 da meiose. O leptóteno é a fase onde ocorre o início da espiralização dos cromossomos. Perceba que existem coenzimas, que são proteínas cuja função seria manter as cromátides irmãs próximas. Essa figura representa os cromossomos na prófase 1 no momento de leptóteno. As cromátides irmãs, elas estão bem próximas uma das outras. Isso porque as coenzinas são proteínas que mantêm as cromátides irmãs próximas umas às outras. Na microscopia, em muitos momentos, é comum que a gente veja somente um filamento. Isso porque o cromossomo ainda está bem desespiralizado e a ação das coenzinas faz com que essas cromátides fiquem extremamente unidas.
Isso dá a impressão de ser apenas uma estrutura e não duas. A próxima etapa da prófase 1 nós chamamos de zigóteno. Nesse zigóteno ocorre a formação do emparelhamento ou bivalente. Isso porque os cromossomos homólogos eles vão aumentar a condensação do seu material genético e os cromossomos homólogos ficam próximos uns aos outros, conforme demonstra a figura. Perceba que o primeiro par de cromossomos homólogos está unido um ao outro. Já o segundo par também está unido um ao outro. Quem garante a união dos cromossomos homólogos seria o complexo sinaptonêmico, que são proteínas que mantêm os cromossomos homólogos unidos uns com os outros. E perceba também que, em relação à figura superior, os cromossomos estão mais condensados. Aqui os cromossomos estão mais descondensados. A próxima etapa da prófase 1 seria o que nós chamamos de paquíteno. No paquíteno é onde ocorre o crossing over, que também é chamado de recombinação ou permuta. Então veja, recombinação ou permuta nada mais é do que um sinônimo para crossing over. No crossing over, perceba que ocorre a sobreposição das cromátides irmãs entre os cromossomos homólogos. Isso pode permitir que, em certos momentos, parte do material genético seja trocado entre os cromossomos homólogos. Lembra que eu falei? Um cromossomo foi doado pela mãe, outro cromossomo foi doado pelo pai. Obviamente, a sequência de genes entre esses cromossomos são diferentes. Cada cromossomo tem uma sequência específica de genes que vão determinar características no indivíduo. Então, o que vai acontecer é que os genes contidos, por exemplo, nessa porção do cromossomo doado pela mãe, é diferente em relação aos genes contidos no cromossomo doado pela mãe. Isso vai fazer com que os genes sejam trocados e, consequentemente, ocorrerá a variabilidade genética do indivíduo. Veja que no momento mais avançado do crossing over, eu destaquei a sobreposição das cromátides irmãs, o que possibilita a troca do material genético nesta porção dos cromossomos. A próxima fase é o diplóteno. No diplóteno, destaca-se a formação do quiasma. Veja só, no alfabeto grego, a letra X tem o som de Ki. Então, o quiasma seria o quê? Este X que é formado pela sobreposição entre os cromossomos. Perceba que nessa posição ocorre uma forma aproximada de um X. Isso seria o quiasma. E, por fim, ocorre a diacinese, que corresponde ao fim da prófase. Na diacinese, o crossing over foi completado. Veja que eu destaquei nesta figura. Nos pares de cromossomos homólogos, ocorreu a troca entre material genético. Veja bem, no cromossomo que foi doado pela mãe, observe que agora parte do cromossomo é formado por um segmento que originariamente pertencia ao cromossomo que era doado pelo pai. O mesmo aconteceu neste outro par de cromossomos homólogos. Olhe só, parte do cromossomo doado pela mãe agora contém o material genético que anteriormente era pertencido pelo cromossomo doado pelo pai. E o mesmo aconteceu no cromossomo doado pelo pai. Observe que parte desse cromossomo agora é formado por genes que originariamente estava contido no cromossomo doado pela mãe. Ocorreu então uma troca de material genético.
Essa troca de material genético é o que possibilita o aumento da variabilidade genética e, consequentemente, a evolução da espécie. Daí a importância da prófase 1 da meiose, em especial do crossing over. Terminado o evento de prófase 1 da meiose, que foi dividido, vamos relembrar, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, inicia-se a metáfase 1 da meiose. Na metáfase 1 da meiose, preste muita atenção que tem uma pegadinha aqui. Olha o que acontece na metáfase 1 da meiose. Esta etapa é caracterizada pelo pareamento de cromossomos homólogos na região equatorial da célula. Presta atenção nesse detalhe. Cromossomos homólogos. Então veja, na metáfase 1 da meiose ocorreu o pareamento de cromossomos homólogos na região central ou equatorial da célula. Olha o que mostra a figura. Os cromossomos homólogos estão localizados no equador da célula. Gente, isso é extremamente importante para a gente compreender a meiose. Outro detalhe. Durante a metáfase é onde os cromossomos estão em maior grau de condensação. Isso também ocorre na mitose. Tanto mitose quanto meiose, os cromossomos apresentam maior grau de condensação de espiralização durante a metáfase. Agora veja o que vai acontecer na anáfase 1, que é a próxima etapa que nós vamos estudar. Só relembrando, o que aconteceu na metáfase 1, os cromossomos homólogos estão pareados na região equatorial da célula. Olha o que acontece na anáfase 1. Na anáfase 1, veja, turma, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Preste muita atenção. O cromossomo inteiro, ele vai ser tracionado para a região dos polos da célula. Isso porque nós já vimos que as fibras do fuso são proteínas que vão ligar ao cinetócoro. Neste momento, ocorre o tracionamento de todo o cromossomo. Vimos na aula passada que isso era diferente. Então, características da prófase 1. Não ocorre a bipartição do centrômero, como nós vimos na mitose. Ocorre o tracionamento dos cromossomos. O cromossomo inteiro é tracionado. Esse fenômeno é chamado de disjunção ou segregação dos cromossomos. Neste momento, ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. E o que vai acontecer na próxima etapa, que é chamada de telófase 1? Na telófase 1, conforme já vimos, ocorre o reaparecimento do envoltório nuclear, também ocorre o reaparecimento do nucleolo, e isso vai permitir o início da citocinese. Para quem esqueceu, citocinese é a divisão celular propriamente dita. E, para animais, em humanos inclusive, a citocinese é do tipo centrípeta. Isso é o final da meiose 1. Agora vamos estudar o que ocorre na meiose 2. Perceba que, na meiose 2, os eventos que seguem são iguais aos que ocorrem na mitose. Lembra que lá no comecinho da aula eu falei para vocês que a meiose é dividida em dois momentos, meiose 1 e meiose 2. Então, de uma célula mãe, formam duas células filhas. Isso é o evento da meiose 1. E durante a meiose 1, a divisão é reducional. Isso quer dizer que o número de cromossomos foi dividido pela metade. A meiose 2 é uma divisão equacional, que mantém a quantidade de cromossomos.
Então veja, enquanto na meiose 1 ocorreu a diminuição do número de cromossomos pela metade, na meiose 2 ocorreu a manutenção do número de cromossomos. Como nós já vimos as etapas de prófase, metáfase, anáfase e telófase durante a mitose, nós vamos passar um pouquinho mais rápido na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Isso porque os eventos são idênticos. Então, na prófase 2, o que acontece? O desaparecimento do envoltório nuclear, o desaparecimento do nucleolo e a duplicação e afastamento dos centrosomas. Veja que isso está representado na figura. Já na metáfase 2, o que ocorre? O pareamento dos cromossomos na região equatorial da célula. Veja os cromossomos pareados na região equatorial da célula, no meio da célula. E na anáfase 2, o que acontece? A separação das cromátides irmãs. Cada cromátide agora, nesse momento, será tracionada para a região dos polos da célula. E na telófase vai ocorrer o reaparecimento do núcleo celular, o reaparecimento do nucleolo, e isso vai garantir que a célula seja dividida em duas células idênticas, pelo processo de citocinese centrípeta. Então, ao fim da telófase 2 da meiose, ocorre a citocinese do tipo centrípeta. Isso garante a formação de 4 células contendo a mesma quantidade de cromossomos em relação à meiose 2. Vamos ver agora um gráfico mostrando a variação da concentração do DNA e dos cromossomos para a meiose 2. Esse gráfico nós já vimos lá na aula de mitose. É o mesmo gráfico. Contudo, agora ele mostra os eventos que ocorrem durante a meiose. O gráfico de cima, portanto, mostra a concentração de DNA em função do ciclo celular. Já o gráfico inferior mostra a concentração de cromossomos também em relação ao ciclo celular. Lembrando que G1, S e G2 representa a interfase. P1, M1, A1 e T1 representa prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Esses eventos, portanto, se referem à meiose 1. P2, M2, A2 e T2 referem-se a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Esses eventos, dessa maneira, se referem à meiose 2. Vamos ver o que ocorre, então, com a concentração de DNA e a concentração de cromossomos. Veja, da fase G1 para a fase S, o que aconteceu com a concentração de DNA? Ela foi duplicada, partiu de X para 2X. Já a concentração de cromossomos permaneceu idêntica. Se a célula era 2N, ela continuou sendo 2N durante a fase S. Isso porque na fase S da interfase, a fase de síntese, ocorre somente a duplicação do material genético, mas o número de cromossomos permanece constante. E veja que a duplicação da concentração de DNA permanece até a fase de anáfase 1. O que aconteceu na anáfase 1? A separação dos cromossomos homólogos. O cromossomo inteiro foi tracionado para a região dos polos da célula. Olha o que acontece na anáfase 1 em relação à concentração de cromossomos. Também ocorre a diminuição pela metade do número de cromossomos. Isso porque os cromossomos foram tracionados para os polos da célula e isso fez com que o número de cromossomos fosse dividido à metade durante a anáfase 1. A concentração de DNA
permanece constante até a fase de anáfase 2. O que aconteceu na anáfase 2? A separação das cromátides irmãs. Então, de um cromossomo, ocorreu a quebra, a bipartição do centrômero, e isso fez com que cada uma das cromátides irmãs de um único cromossomo também fosse tracionadas para a região do polo da célula. Isso reduziu a concentração de DNA pela metade. Então veja, até a metáfase 2, a concentração de DNA era X. Quando chegou em anáfase 2, o que aconteceu? Essa concentração X de DNA foi reduzida à metade, ou seja, X sobre 2, e permaneceu a metade até a telófase 2. Já a concentração de cromossomos permaneceu inalterada. Agora vamos ver uma animação da meiose. Durante a prófase 1 da meiose, vão ocorrer eventos como o desaparecimento do envoltório nuclear, o desaparecimento do nucleolo. Também ocorre a duplicação do centro celular e os cromossomos já aparecem como filamentos duplos. Cada um desses filamentos é denominado de cromátide. E as cromátides são unidas por uma região de estrangulamento do cromossomo, que seria o centrômero. Ocorrerá também o pareamento dos cromossomos homólogos. A prófase 1 da meiose é dividida em 5 subetapas, sendo leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Vamos ver na animação o que acontece durante essas fases. Na fase de zigóteno é onde os cromossomos estão mais desespiralizados. E as cromátides irmãs estão extremamente unidas uma às outras, isso por meio de enzimas chamadas de coezinas. Já a segunda etapa é o leptóteno. Nisso vai ocorrer o maior grau de condensação dos cromossomos homólogos e eles serão pareados. Esse pareamento é garantido pelo complexo sinaptonêmico. A próxima etapa é o paquíteno. Nessa etapa, inicia-se o crossing over. O crossing over seria a troca entre segmentos dos cromossomos homólogos e isso vai garantir a variabilidade genética do indivíduo e também a evolução da espécie. Perceba que, durante o crossing over, a sobreposição do material genético forma aproximadamente uma letra X. Isso é a formação do quiasma que ocorre na fase de diplóteno. E, por fim, a última fase seria a diacinese. Na fase de diacinese, os cromossomos homólogos começam a se movimentar, o que vai permitir o início da metáfase 1 da meiose 1. Perceba que, na metáfase 1 da meiose 1, ocorreu o pareamento dos cromossomos homólogos na região equatorial da célula. As fibras do fuso celular vão ligar em proteínas que estão localizadas ao redor do centrômero. Essas proteínas são chamadas de cinetócoros. Diminuindo a ampliação da figura, perceba então que na região central, ou seja, no equador da célula, ocorreu o pareamento dos cromossomos homólogos. E relembrando, as fibras do fuso estão ligadas em proteínas específicas chamadas de cinetócoros. São proteínas que estão ao redor do centrômero. Isso vai garantir com que cada um dos cromossomos, veja bem, seja tracionado para a região dos polos da célula. Esta fase compreende a anáfase 1 da meiose. Na anáfase 1 da meiose, então, ocorreu a separação dos cromossomos homólogos. Após a anáfase 1, ocorrerá a telófase 1. Nessa fase, ocorre o reaparecimento do envoltório nuclear,
o reaparecimento do nucleolo e permite que a célula entre em citocinese, que é a divisão celular de uma célula em duas. Veja o processo de citocinese ocorrendo e a citocinese é centrípeta. Isso quer dizer que uma força estrangula a região central do citoplasma de uma célula, dividindo essa célula em duas outras células. Após essa divisão, termina a fase da meiose 1 e vai iniciar a fase da meiose 2. A meiose 2, como já sabemos, é idêntica em relação à mitose. É uma divisão do tipo equacional. Vai manter, então, o número de cromossomos. Na prófase 2 da meiose ocorre o quê? O desaparecimento do envoltório nuclear, o desaparecimento do nucleolo e a duplicação e afastamento dos centrosomas. Na metáfase 2, ela é caracterizada pelo pareamento dos cromossomos na região equatorial da célula. Isso faz com que inicie-se a anáfase 2 da meiose. Na anáfase 2, a característica seria a separação das cromátides irmãs. Cada metade dos cromossomos será tracionada para a região do polo da célula, o que garante o início da telófase 2 da meiose, com a nova formação do núcleo celular e também a formação do nucleolo, o que permite o início da citocinese. Da mesma maneira, a citocinese é centrípeta. Um estrangulamento na região central da célula faz com que o citoplasma seja dividido em dois, formando duas células. Agora vamos rever a animação da meiose. Agora vamos rever os principais conceitos que foram discutidos nesta videoaula. Meiose, uma divisão celular reducional, simbolizado por uma letra R maiúscula seguida de um ponto de exclamação. Na meiose, diminui pela metade o número de cromossomos. É importante para a formação das células germinativas, os oócitos e os espermatozoides em caso de humanos. Prófase 1. É a maior etapa da meiose e subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Na prófase 1, ocorre um evento importante que é o crossing over. Isso garante o aumento da variabilidade genética e, consequentemente, a evolução das espécies. Crossing over, também chamado de permuta ou recombinação, seria a troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Isso possibilita o aumento da variabilidade genética e também a evolução das espécies. Citocinese centrípeta é um tipo de divisão celular que ocorre nos animais, obviamente incluindo os humanos. A célula é dividida da periferia para o centro.
Isso porque ocorre um estrangulamento da célula na região equatorial, formando duas novas células filhas. Bom, esse foi meu vídeo a respeito de meiose. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.